Existe uma forma de fazer tarefas difíceis muito mais leves. Não é nada sobre motivação. Curioso é que a maioria das pessoas faz exatamente o contrário do que eu vou falar aqui, por isso não consegue manter o foco. E aí, praticamente qualquer tarefa ou hábito fica muito pesado, cansativo, difícil de começar. E hoje nesse vídeo eu quero te mostrar por que isso acontece, como pequenas mudanças podem transformar totalmente a forma como você faz as coisas no dia a dia. Então seja bem-vinda, meu nome é Eduarda Moura e aqui a gente fala sobre o universo dos hábitos simples, que aumenta sua produtividade e fortalece a sua autoestima. Se você gosta desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, que eu vou ficar muito feliz de ter você aqui comigo. E tem vídeos toda semana aqui pra você. Então, o que acontecia comigo é que eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Sabia que eu tinha um trabalho para terminar. Sabia exatamente o projeto que eu tinha que começar. Eu sabia o curso que era para eu estudar. Mas só de pensar nessas tarefas eu já começava. Ai, meu Deus, é muita coisa. Aí eu ficava enrolando, procrastinando, ia fazer outras coisas, nada a ver, que nem precisava estar fazendo. Principalmente coisas de casa, que eu sempre tive essa mania. Geralmente eu ficava organizando mesa, ia lavar prato, ia varrer o chão, ia fazer qualquer coisa de casa. Menos do que era para ser feito. Quando eu finalmente começava, minha cabeça não estava ali. Totalmente fora de foco. Eu ficava pensando, meu Deus, eu não consigo terminar isso não consigo começar isso, eu não consigo fazer, ai que negócio chato. E ficava reclamando e murmurando mentalmente. Comecei a pensar e ver que o problema não era a tarefa em si. Porque quase tudo eu estava reclamando, então não era a tarefa. Porque mudava a tarefa, eu continuava reclamando e achando ruim. O problema era eu, mentalmente, a forma como eu começava, ou como eu conseguia começar. Porque geralmente a gente acredita que tarefas difíceis precisam ser enfrentadas na força. Você tem que fazer porque tem que fazer e pronto. Só que aí nosso cérebro não funciona desse jeito. Não adianta a gente estar forçando a fazer se a gente não se prepara antes para isso. Quanto mais confusa, vaga, com muitas distrações estiver um hábito ou uma tarefa, mais difícil fica fazer. Fica uma coisa muito pesada. Mais energia gasta mentalmente da gente. Às vezes a tarefa não é difícil. Já parou para pensar nisso? Não é difícil. Eu, sei lá, começar a ler uma página, a começar um projeto, fazer meu trabalho, que eu já faço há muito tempo. Não é difícil. Fica difícil quando você cria um ambiente e dificulta o foco. Porque quando você está focado, você não fica murmurando. Você só faz o que precisa ser feito. E com leveza, não é uma coisa forçada. Então, algumas dicas que eu tenho para vocês, para conseguir focar e fazer o que tem que ser feito, de forma que não fique tão desgastante. Primeiro é parar de pensar na tarefa inteira. Ou seja, parar de estar olhando para o resultado final, que esse é um dos maiores erros que a gente comete, geralmente. Preciso terminar aquele projeto, preciso estudar o curso todo, preciso escrever aquele relatório. O cérebro da gente entende isso como se fosse uma coisa muito grandiosa, uma montanha de coisas. Então, o próximo passo não é você terminar, é você começar. Você nem começou, já está pensando no final? A segunda coisa é diminuir as decisões. A decisão que a gente fica tomando ao longo do dia consome energia mental. Então, quando você senta para trabalhar, por exemplo, e ainda está pensando no que vai fazer, sabe nem por onde começar, qual arquivo abrir, o que fazer primeiro, se responde uma mensagem ou não, se o que é que você faz realmente, tá começando cansada, porque você tem várias decisões ainda para tomar, sendo que está na hora de fazer o que é para ser feito. Você já devia ter organizado isso antes. Então, quando você deixa já tudo pronto, ou pelo menos o início, algumas coisas que você já sabe que precisam ser feitas, isso pode ser em trabalho, treino, alimentação, estudo, o que for. Você não está conseguindo fazer porque está te desgastando muito. Se você já deixar pelo menos pré-prontas algumas coisas, fica muito mais fácil na hora que for fazer. Aí você toma menos decisões, você consegue desenvolver. A terceira coisa é elimine as distrações antes de precisar resistir a elas. Por exemplo, você tenta focar nas suas coisas com o celular do lado, sendo que você não precisa desse celular, claro, né, na hora. Aí fica um monte de notificação chegando, você pega o celular direto pra olhar. Às vezes você fica pensando, não, eu devo ter TDAH. Como eu já ouvi várias pessoas falando isso sem diagnóstico. Na verdade, não, é só o celular mesmo, seu problema. Se você tirar o celular de perto de você, sua vida se resolveria facilmente. Então, se você tirar o celular de perto de você, por exemplo, você com certeza vai focar, vai terminar mais rápido, com excelência e foco. Se você tem esse tipo de distração, pode ser o celular, pode ser sua mesa bagunçada, que isso distrai muito a nossa mente. Pelo menos a mim acontece isso. Eu preciso estar com a mesa limpa, praticamente sem nada, para eu conseguir me concentrar. Pode ser pessoas falando ao seu redor, que também atrapalha. Então você tem que eliminar todas as distrações antes de começar a resistir, porque senão você não vai conseguir
terminar. Você não vai conseguir nem começar. Ou seja, cria um ambiente que não tenha distrações. Pelo menos na hora que você estiver focado no que você realmente precisa fazer. A quarta coisa é trabalhe por blocos. Quando você às vezes começa uma tarefa, se você realmente estiver focada, vai ter um momento que você vai esquecer da hora, do tempo, de preocupações externas. Parece até que o tempo passou mais rápido. Com certeza você já sentiu isso fazendo alguma coisa. As ideias começam a surgir, você entra no ritmo e vai fluir, consegue fazer. Isso é só em alguns minutos. E aí o resultado vem, né? Você consegue concluir. Só que se você fica se distraindo o tempo todo, você nunca chega nesse estado de concentração profunda, de verdade. De ideias, de que sua mente está 100% ali. Por isso, trabalhar em blocos faz muita diferença. Ou seja, você une todas as tarefas que são parecidas, uma atrás da outra, em blocos de tempo. E a quinta coisa é pare de medir o seu progresso pela dificuldade. Porque, assim, existe uma crença muito estranha na cabeça das pessoas, que já aconteceu comigo também. Se tá difícil, é porque tá funcionando. Por exemplo, muita gente acha que trabalhar duro, debaixo do sol, numa enxada, você vai ficar rico. E não fica, né, gente? Esse é um exemplo, assim, que veio na minha cabeça agora. Outro exemplo é, por exemplo, o treino na academia. Tem gente que acha que treinar pesado, com o máximo de peso possível, toda santa vez, realmente vai funcionar. Dá certo. E muitas vezes não é isso que acontece. O que acontece às vezes é você arrumar uma lesão, aí você não conseguir mais ir nos outros dias, porque você exagerou num dia, ficou tão cansado e dolorido que não consegue nem se mexer direito. Então nem sempre o que tá muito difícil é porque realmente tá funcionando. Por isso que eu falo que quando tudo parece muito pesado, uma coisa absurda todo santo dia, geralmente existe algo errado na forma que você tá fazendo. Não é pra ser assim. Uma rotina leve, saudável, produtiva, não é pra ser uma batalha, uma guerra todo dia, não, gente. Uma hora que você vai colapsar e você não vai aguentar, seja fisicamente ou mentalmente. Por isso que muitas vezes fazer um pouquinho, contanto que você se sinta realizada, focada, que você fez, muito melhor do que você botar extremos e no outro dia nem conseguir fazer. Recapitulando tudo que eu falei até aqui, basicamente, como solução, você conseguir fazer de forma leve, focada, é basicamente, na próxima tarefa importante, você começa primeiro escrevendo qual é o primeiro passo, faz pelo menos um planejamento básico disso, escreva pelo menos o que você vai fazer, depois afaste tudo que pode interromper você, depois defina um bloco de tempo, de 30 a 45 minutos, 30 a 1 hora e meia. Durante esse tempo, esqueça qualquer outra coisa e foque no que você está fazendo. Você vai ver como vai fluir e vai ser muito mais rápido do que você imagina. Tarefas que são difíceis, hábitos que você acha complicado, não vão ficar mais leves se você ficar forçando toda vez, todo dia. Essas tarefas, esses hábitos só vão ficar leves quando você cria as condições certas para que o foco aconteça. Ou seja, é uma questão mais de ambiente, é de você prestar atenção nessas coisas. E é isso, de vez de ser uma rotina cansativa, fica uma rotina sustentável, uma rotina leve, que apesar de você fazer, sei lá, 4, 5 coisas importantes todo dia, mas não é uma coisa forçada, porque você se concentra no que você está fazendo e vai evoluindo, dia após dia. E você não precisa estar gastando energia mental, energia física. É uma das coisas que eu não defendo, sério mesmo. Eu não acho que isso é saudável para ninguém. Tem uma hora que seu corpo e sua mente vão colapsar. Novamente, repito aqui. Se tudo você fizer muito forçado, muito exagerado, extremos, desnecessariamente. Eu defendo mais que é melhor você fazer um pouco todo dia, focado ali, que você prepare o seu ambiente para isso, que você consiga fazer na maior parte dos dias, do que você fazer um 880. Ah, faço hoje muito, amanhã nem consigo fazer nada, depois volto de novo, depois... Minha gente, não é saudável na minha cabeça, né? Não sei qual a sua opinião sobre isso, mas pra mim não funciona, nunca funcionou. Por isso que é o que eu explico aqui pra vocês. Então escreve aqui nos comentários qual tarefa você vem adiando há muito tempo e que agora você vai começar. A questão, novamente, não é você ter motivação pra fazer essa tarefa, é o seu jeito de começar. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você comece a enxergar suas tarefas, seu trabalho, seu estudo, seu curso, o que você faz aí no seu dia a dia com mais leveza. É o que eu defendo e acredito e acho que é o melhor pra todos nós. Então, beijos e eu te encontro no próximo vídeo.